Oi! Vamos lá, então vamos dar continuidade aqui à leitura. Vamos ler hoje o capítulo 10, aqui do livro A Uma Essência do Pensamento que Sou, meu, publicado pela editora Dialética Literária, em 2023, maio de 2023. Nós estamos hoje em setembro de 2025. Hoje é exatamente dia 15 de setembro. Então vamos lá, o próximo capítulo é o capítulo 10, cujo nome é Constituição. Coincidência boa, né? Vamos lá. A paixão, o encantamento, a epifania, o engenho, a magia fizeram-me um amante do jogo de xadrez. Passei a achar que o mundo tinha novas cores. Acredite. De repente tudo mudou e não me conseguia ver fazendo qualquer coisa diferente que logo queria jogar. Carregava meu tabuleirinho completo para todo lado. Adorava aquele jogo, pois cada peça de papelão tinha um prolongamento que se encaixava num espaçozinho, num rasguinho, como uma casa de botão de nossa blusa, que toda casa do tabuleiro tinha. Além de não ocupar espaço, pois fechado ficava parecendo uma caderneta, era muito prático para jogar, já que aberto comportava-se tal como um tabuleiro comum. Então dava para jogar em qualquer lugar. Mesmo assim, para um garoto pequeno ter colegas que jogassem xadrez era bem difícil. Perturbava muito meus irmãos, Magno Hermínio e Horácio, para que jogassem comigo, mas os tempos eram conturbados, o que não entendia bem. Todo dia em casa era uma agitação e os anos foram transcorrendo com diversos acontecimentos importantes para o nosso país, mas que eu não ligava, já os meus irmãos, sim. Houve eleições em 1930, mas um ano depois, ou menos, quem virou presidente foi um gaúcho simpático e sorridente, que na verdade não ganhara as eleições. A Revolução, que tinha Getúlio Vargas o principal nome, chegou ao Rio e tomou o país inteiro. Uma imagem que a gente não esquece é a dos cavalos. Os cavalos amarrados no obelisco, bem no centro da cidade. Os revolucionários chegaram. Os revolucionários apearam. Getúlio chegou, Getúlio ficou. Tinha quase 11 anos, então, e me lembro de tudo como tivesse acontecido ontem ou hoje. Eu e Cício havíamos ido ao centro da cidade. Nossa mãe recomendou a ele que tivesse muito cuidado comigo, uma criança. Embora a cidade já soubesse que os revolucionários estavam a caminho e a qualquer momento poderiam apear, mamãe não atentou para isso e permitiu que fizéssemos o passeio. Descemos a pé e quase que atrapalho, porque a ladeira da rua Santo Alfredo é tão íngreme que ao descer escorreguei e caí. Mas não cheguei a me machucar. Aquele raladinho no joelho era nada, para quem já tivera um dedão embutido horas. Assim, desistir da empresa nem sequer foi cogitado por mim, e seguimos adiante. Chegamos até a via principal, a Rua Frei Caneca, de onde pegamos o bonde que nos levaria a uma verdadeira aventura, pelo menos para mim. Desde o início tudo era interessante, diferente, vivo. Não experimentei qualquer sensação de medo ou aflição, e andar de bonde passou a ser um dos prazeres da minha vida. Ao mesmo tempo era rápida a viagem e lenta. Ao mesmo tempo, rápida a viagem e lenta. Chegava muito rápido aos lugares e me demorava em devorar as imagens como um filme que vai passando de modo circular. As pessoas andando e ficando para trás, ou carros, as charretes, os prédios, tantos edifícios, para que tantos lugares? Havia tanta gente assim no Brasil? Apeamos no Largo São Francisco e logo ouvi o pregão dos vendedores bem no início da Rua do Ouvidor. Fiquei fascinado num joguinho de damas que vi um deles vendendo.
Mas Horácio não tinha dinheiro para esse tipo de coisas. De mais a mais, eram somente damas. Via Horácio muito solícito com as damas passantes e a rua do ouvidor era uma verdadeira passarela de beldades. Este dia já começara diferente, pois desde cedo havia o forte rumor de que os revolucionários iriam chegar ao Rio. Embora estivéssemos vivendo tempos confusos, eu me sentia seguro. Acho que esse passeio me ajudou um tanto a tornar-me mais adulto, ou pelo menos começar a conhecer melhor o mundo. Talvez o que tenha me deixado mais tranquilo era o fato de que, para onde olhasse, via um tabuleiro, com suas peças, os componentes de um verdadeiro exército. Os peões, em maioria, os líderes como principais personagens ou peças, e o adensamento total rumo a um ponto comum. Havia tanta gente para lá e para cá, sem destino ou utilidade, a bagunça era tão grande, desordenada, e ainda havia os quebra-quebras, que o medo que tinha era de não conseguir acompanhar e registrar com os olhos tudo aquilo. Pois eu transformava toda aquela algazarra em um mosaico organizado de peças no tabuleiro. Sim, eu conseguia fazer isso na minha cabeça. E foi numa sucessão de imagens assim que uma sensação de euforia se apoderou de mim. Meu irmão já havia me instruído a decorar o nosso endereço, caso nos perdêssemos. O que era muito fácil, pois bastava me lembrar da pracinha que jogava bola com os meus amigos desde os 8 anos. Mas isso eu não queria. Assim grudava nele que nem carrapato, o que fazia com que ele se zangasse comigo. Mas eu não ligava. Havia em meus ouvidos a voz de mamãe me orientando a prestar atenção a tudo o que ocorria à volta e que não me desgrudasse de meu irmão. Enquanto isso, ouvia a confusão, ao altissonante alarido dos cavalos num trote rasgado e o burburinho ensurdecedor, a algazarra das ruas em movimento, fortes barulhos de coisas quebrando, um espanto, um assombro. Nunca esqueci. Ao chegarmos à esquina da Rua do Ouvidor, com a Avenida Rio Branco, presenciei verdadeira catarse. Havia tanta gente no lugar que aquilo só seria comparável aos carnavais em que brinquei ali, depois, quando me tornei adulto. Foi então que meu irmão me pegou forte pela mão e saímos em desabalada carreira pela Avenida Rio Branco, que ele insistia em continuar chamando a Avenida Central, no sentido da Praia da Glória. Eu corria e ria, e ria e corria. Aquilo era melhor que as brincadeiras lá na rua. De repente avistei mais de 50 revolucionários barguistas, todos armados e com seus respectivos cavalos, apeando em volta do obelisco, ao final da avenida, e estavam usando o próprio monumento para amarrar as rédeas dos animais. Uma imagem bonita e assustadora. Estávamos presenciando o início de uma nova era. Eu não pensava em nada disso, é claro, mas depois gostei de ter estado presente naquele dia. Tudo o que estava vendo, de certo modo até participando, pelo simples fato de estar ali, naquele momento, eu, um garoto de 10 anos, e que não sabia quase nada de nada, foi imiscuindo-se em meu ser, em meu corpo, em minha mente. Sinceramente, naquele dia eu não soube o que fazer com aquele turbilhão de fatos e acontecimentos novos e complexos. Só pude captar e digerir um pouco daquilo tudo depois de algum tempo. Não, depois de muito tempo. Anos. Em todo caso, me ajudou a alcançar um entendimento de algo que havia escutado no início daquele mesmo ano, numa conversa entre Walter e Magno. Admiro você, MH, engabelar-se pelo canto de sereia desse tal Getúlio Vargas. Não tem jeito. Nosso país é essencialmente agrícola e dependemos da exportação do café para pensarmos em algo que seja minimamente um projeto de país. E vejo você todo aí encantado com um gaúcho estancieiro que não fez nada enquanto era ministro. Mas, Walter, você nem quis ir ao comício de apresentação da plataforma da Aliança Liberal. O Getúlio leu todo o programa e tudo ali indica um caminho de melhorias para o povo e para o Brasil, e até para os trabalhadores.
Você crê que o Brasil vai ter um bom termo se continuarmos nas mãos de gente como os cafeicultores metidos a granfinos de São Paulo ou os empertigados mineiros? O começo foi uma festa. Havia mais de 100 mil pessoas na esplanada do castelo. Até o Maurício de Lacerda estava lá, ao lado do Vargas. Acho que o povo foi com a cara do gaúcho. E isso é o mais importante. Creio que ele vai ganhar as eleições. A eleição para presidente será no dia 1º de março. Veja aí que eles marcam eleições para um sábado de carnaval, ou seja, já facilita o jogo deles de fraudes eleitoreiras. Mas isso eu não sei, não tenho certeza. O que sei mesmo é que Vargas é uma força e acho, sinceramente, que há chances para o Vargas. O comício mostrou isso. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Vargas não ganhou aquelas eleições e, se sua derrota nas urnas foi em decorrência de fraudes, isso não importa mais. Entre o início de outubro e antes do seu fim, uma nova ordem política instalou-se no país, à semelhança de uma onda gigante que varre tudo que está na frente e, ao se estabilizar, põe tudo no lugar. A Revolução de 30 aconteceu e, com ela, as promessas de um futuro alvissareiro para o país. Certo é que os revolucionários expoentes da Aliança Liberal mexeram com a República, mas fiquei com a impressão de que só balançara e não abalara para valer as bases da República Brasileira. Tive certeza disso quando li um romance, anos depois, do Tomás de Lampedusa. Sim, obtive um claro entendimento de que a Revolução de 1930 quase fora a prelucidação da famosa frase daquele romance, proferida por Tancredi ao seu tio Dom Fabrício. Crie nisso. 1930 não queria mesmo instituir uma onda democratizante e talvez sua verdadeira aspiração fosse transformar o Brasil num país moderno a partir de reformas profundas na sociedade, diretamente na vida dos cidadãos e principalmente dos trabalhadores, que veriam seus direitos trabalhistas nascerem no Brasil, desde que se mantivessem quietos e concordes ao ideário governista de Vargas. Haja vista, apenas a título de exemplo, o cabresto imposto aos sindicatos. Agora todos subordinados ao Estado. Para que democracia se teríamos o pai dos pobres? Esse foi o capítulo Constituição. Agora vamos dar continuidade e vamos para o próximo capítulo, que vai ser o violência, ódio, animosidade. Prólogo do capítulo. A guerra é a continuação da política por outros meios. A guerra, então, é apenas um verdadeiro camaleão que modifica um pouco a sua natureza em cada caso concreto, mas é também como fenômeno de conjunto relativamente às tendências que nela predominam. Uma surpreendente trindade em que se encontra, antes de qualquer coisa, a violência original de seu elemento, o ódio e a animosidade, que é preciso considerar como um cego impulso natural. Depois, o jogo das probabilidades e do acaso, que fazem dela uma livre atividade da alma, e finalmente a sua natureza subordinada de instrumento da política por via da qual ela pertence à razão pura. Fecha aspas. Karl von Clausewitz. Iniciando aqui o capítulo. Menos de 2 anos depois, alguns sinais de inquietação e mudança começaram a frequentar os ares da capital, e mais particularmente os da Terra da Garoa. Os paulistas não estavam gostando nada das coisas como ficaram. As promessas de provisoriedade do governo com eleições vindouras e próximas, bem como a instalação de uma nova constituinte, não se confirmaram e, pior, não havia um quadro claro de que tais demandas fossem ser encaminhadas nem tão cedo, gerando crescente desconforto entre os paulistas, a se dizer, a elite paulistana, descontente com a perda do seu protagonismo na política nacional. Leio articulistas e historiadores e concordo plenamente com estas análises, mesmo que nem todas tenham sido ditas no âmago do momento.
E foi assim que, unidos por um ideal propagandeado como democrático, os paulistas arrebanharam a simpatia da população do Estado e se uniram contra o Brasil. Fizeram até uma campanha para arrecadação de dinheiro para custear uma revolução. E a coisa cresceu e cresceu. No entanto, foi uma guerra que dependeu muito da política e de muitos apoios prometidos, mas que no fim não se confirmaram. Não durou muito, uns 2 ou 3 meses, entre julho e setembro de 1932. E mesmo tendo tido um início promissor para os revoltosos, a espera das alianças prometidas e que não vieram facilitaram a reação de Vargas. Não há mesmo como manter uma guerra se os esforços que você espera virem ao seu encontro vão-se para o outro lado. No fim, as tropas federais, usando uma estratégia de cerco e abafamento, literalmente sufocaram as pretensões dos constitucionalistas. A situação não ficou boa para o lado dos paulistas. Por conta de toda essa situação, nossa casa escutava uma discussão danada. Walter e Horácio eram favoráveis a Getúlio. Diziam que 2 anos ou menos era pouquíssimo tempo para um novo governo se assenhorar da situação e que confiavam nos revolucionários de 1930. Que a República Velha não poderia continuar e o Brasil tinha que olhar para a frente e blá blá blá. Magno Hermínio não. Justamente ele, oficial militar que era, no entanto, seu amor pela vida militar e sua compreensão da delicada situação fizeram-no não se imiscuir por inteiro na contenda política. E mesmo sendo contrário ao que o governo central ditava, manteve-se dentro do esperado para o militar, obedecer à hierarquia e à disciplina, as bases da vida da caserna. Naquele momento, o exército brasileiro mantinha-se ao lado do presidente alçado ao poder pela Revolução dos 2 anos antes, graças a uma conjuminação de forças do espectro político e militar, principalmente. Desde que seus amigos tenentes promoveram a tão afamada revolta dos 18 do Forte de Copacabana, cujo ideário acabaria ajudando a solidificar as ideias que dariam respaldo à Revolução de 1930, MH se afastara de ações políticas. Satisfazia-se raciocinando que a paixão de sua vida, sua própria vida, era a vida militar, o dia a dia do serviço no quartel ou nos exercícios de que participava. Enfim, a caserna em seu sentido mais prosaico e originário. O prazer que isso lhe dava compensava mais que qualquer pensamento ideológico que viesse a possuir.